É hora de entrevista. E estamos recebendo aqui no estúdio Bate-papo, fofoca. Alguém tem uma fofoca? Tem uma fanfic pra me contar? E muita informação. 13 graus e sol. É hora de mesa redonda com Aécio Ribeiro. Alô, muito bom dia. Agora 10 horas e 16 minutos. Hoje, sexta-feira, sextou, não é? Depois de uma semana aí de muito trabalho, uma semana gostosa com a temperatura, afinal de contas o inverno nos deixa mais relaxados, mais tranquilo, aquela sopinha, não é? No final do dia. Papai do Céu, na sua infinita sabedoria, fez tudo muito perfeito, muito justo e perfeito, não é? Afinal de contas, nós temos o verão aí para pedalar, caminhar, nadar, procurar os rios, cachoeiras, não é? E o inverno para nos recolher e refletir um pouco mais sobre as coisas da vida, não é? E olha, falando tudo isso, hoje nosso entrevistado é uma pessoa que remete bem isso, uma pessoa imbuída nos projetos sociais, uma pessoa que conhece da vida como ela é, na sua própria história conta isso, enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, enquanto presidente de entidades de classe. Uma história muito bacana que vocês vão conhecer um pouco mais hoje, o lado pessoal, o lado humano desse cara que é o Ricardo Dutra, nosso ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e hoje não poderia ser diferente. Continua numa secretaria de suma importância, uma secretaria de estratégia, não é? Para todos. Ele faz a inclusão um todo. E a minha colega de bancada está aí, ela, a menina dos lábios vermelhos, a Paty Costa. É para espantar um pouquinho o frio, ressecamento dos lábios. Eu estou na manteiga de cacau. Pois não é. Fica legal, né, Ricardo? A pessoa com batom, com vinho. bom. Não vai ficar legal, diretor. Bom dia, Ricardo. Bom dia, sua esposa também que está aqui Viviane no estúdio, Dutra. Viviane Dutra. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Viviane Dutra. Viviane, Assessora da deputada Célia. assessora da deputada Célia Jordão. Né? Ontem a deputada Célia Jordão foi muito lembrada na entrega dos cartões. Não é? Afinal de contas, foram mais 265 famílias assistidas, contempladas, se multiplicaram, dignidade, não é? E eu fiz essa conta ontem rapidamente com o Fernando Jordão, nosso prefeito, com o Ferretti, nosso secretário. Os dois deram entrevistas distintas e eu falei, olha, vocês estão fazendo uma conta de 265, tá? Até porque é a segunda entrega. Mas se multiplicarmos pelas 265 famílias, nós vamos passar de 2 mil. Só nessa segunda etapa, não é? Então você vê o brilho nos olhos das pessoas, a organização impecável, não é? E com isso nós vamos movimentar o nosso comércio, não é? O material de construção, o eletrodoméstico, a dignidade, volto a dizer, dessas pessoas. E lembrando que são fenômenos naturais, independe do homem, não é? É o alto índice pluviométrico que vem da natureza, que vem do céu. Mas se tivesse isso, sim. São Paulo, nós vimos aí toda a tragédia dos nossos vizinhos aqui. Bom, agora sim, 10 horas e 20 minutos. Ricardo Dutra, seja muito bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, amigo Aécio Ribeiro, a Paty Costa, o prazer de conhecê-la, né? Prazer todo meu. E a minha esposa Viviane Dutra, que está aqui conosco, né? É sempre bacana esse apoio da esposa. E bom dia aos ouvintes, né? Da nossa Rota do Sol.
tem feito um trabalho maravilhoso, o Aécio, o idealista incansável, que a gente nota que acredita no sonho, vai à luta, e quando a gente tem essa predisposição, as coisas acontecem. Fé em Deus, coragem, determinação, e eu noto isso no nosso amigo Aécio, que faz um trabalho lindo aqui com a rádio. Eu sou entusiasta de rádio, eu participei muito tempo da Rádio Angra, com o programa Domingo, um programa gospel, e também na roda de debate que tinha, né? Hoje até falei com o Robson Luiz sobre isso, que ele era um dos mediadores. E também na Rádio Amizade, a gente ficou 6 anos fazendo um trabalho. E eu parabenizo a Rádio Rota do Sol pelo excelente serviço de utilidade pública que presta, né? E esse trabalho feito é muito importante. A integração é fazer com que os ouvintes possam ter conhecimento dos acontecimentos, né, que está acontecendo aí à sua volta. Então, estou muito feliz de estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. A honra é toda nossa, Ricardo. Como eu disse aqui na nossa abertura, a sua história chega antes de você, né? Quem não conhece o Ricardo Dutra pessoalmente conhece a história. É só puxar o HD que vai, sabe, a tua história vai chegar, o teu nome chega antes de você. Isso é bem bacana e agradeço. Esse é o nosso papel. A gente tem que acreditar no melhor. Uma das características hoje, toda a reunião nossa aqui de pauta, eu sempre digo para os nossos comunicadores: gente, vamos na contramão, vamos trazer boas novas, vamos trazer perspectiva. O povo quer saber de saúde, de emprego, de evento, seja ele gospel, seja ele motociclístico, seja shows, não é? Porque atrás do evento tem toda uma cadeia de expositores, não é? Do comércio, a alegria do povo, enfim, tudo que for bom, vamos trazer. Aquela pessoa que dá uma aula de violão na comunidade, um simples professor ali que dá uma aula de arte marcial, aquele pastor, o próprio padre nosso, José Eduardo, aqui da comunidade, está sempre conosco, né? Trouxemos Paulo Eduardo, da FEBEM, da Fundação Espírita Bezerra de Menezes, enfim, vamos dar voz a tudo que é bom. E você, Ricardo, sintetiza bem isso, através do seu trabalho, que nós vamos falar um pouco mais dele, vamos falar um pouco mais da sua história. Para quem não conhece, Ricardo é ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e fez um trabalho muito bacana. E se hoje voltasse ao cenário político, com certeza iria abalar aí alguns invejosos aí com a sua história. O Ricardo hoje não precisava fazer campanha, é só voltar a fita e passar o que já fez. Aí vocês é que sabem, não é isso, Ricardo? Pois é, meu amigo, a gente agradece a Deus por essa oportunidade, agradeço aí as tuas palavras, e na verdade a gente, quando foca o nosso trabalho, quando a gente dedica a nossa vida para o bem, né? Aquilo que você está de parabéns com essa filosofia de trazer notícias boas, né? Existem alguns países na Europa que eles proíbem que os meios de comunicação eles noticiem notícia ruim. Por quê? Porque isso faz mal à população. É claro que tem que informar, mas não precisa priorizar isso. É importante que você leve para a população algo que possa estimulá-la a ter uma vida melhor, qualidade de vida, perspectiva, esperança, fé, né? Então, esse trabalho é muito importante se vem desenvolvendo. E eu sou grato a Deus, Aécio, por ter chegado a esse ponto, como você falou lá, nosso trabalho, o nosso não chega antes. Porque você sabe, né? Para quem não sabe, eu sou cadeirante. Eu fiquei paraplégico aos 15 anos. Eu andei até os 15 anos. Então, eu fui baleado por uma pessoa alcoolizada no comércio do meu pai, e com 15 anos. E a minha vida mudou radicalmente. E essa mudança, ela me trouxe algumas dificuldades, né? Minha família faliu, eu fiquei muito tempo dentro de hospitais. Quando eu voltei para casa, minha família estava falida, eu morava na Serra d'Água, eu tinha que pegar ônibus, eu sei que eu fiquei durante 7 a 8 anos em recuperação. Quando eu voltei ativo, em 85, foi quando eu comecei a fazer um trabalho. Com 3 anos de trabalho, a gente fez o movimento da pessoa com deficiência,
a gente fundou a ADEFA, Associação das Pessoas dos Deficientes Físicos e Amigos de Angra dos Reis, que é a ADEFA, e nós, em 88, de tanta insistência pelo trabalho social que a gente fazia, que queriam que eu fosse candidato, eu não tinha noção, eu sempre gostei de política, mas nunca me vi diretamente na política. Eu gostava de fazer uma política social, poder ajudar as pessoas. Perfeito. E, graças a Deus, foi uma bênção, e a gente, em 89, assumimos o primeiro mandato na Câmara, e por lá ficamos durante quase 20 anos, e a gente teve aí a felicidade de presidir a Câmara em 2007 e 2008. Fizemos um trabalho lindo, porque eu fui o único presidente da história, o Aécio, não sei, e Patrícia, não sei se vocês sabem, que ganhou o prêmio de melhores práticas de gestão de dinheiro público do Tribunal de Contas. Olha aí. Eu fui mais com menos. Eu fui o primeiro, eu fiz PCCR do servidor, investi na área de informática, de TI, fizemos um trabalho muito bom na Câmara, graças a Deus. Os vereadores, a gente procurou dar todo tipo de apoio e conseguimos devolver uma quantidade grande de dinheiro ainda para o escopo público, e com isso a gente ganhou esse prêmio. Então, é bom poder ser útil à sociedade, né? A gente fundou a ADEFA, foram milhares de pessoas que foram beneficiadas ao longo da história. Nós tivemos agora há pouco, comentando com você aqui fora do ar, que o Afonso, aqui do Hotel do Bosque, grande Afonso, foi um parceiro nosso, e nós fizemos aqui a ecoterapia, junto com a deputada Célia Jordão, que na época era a secretária de Ação Social. Ela fez um trabalho lindo junto com a ADEFA, e nós aqui, nesse tripé aí da ação social, com a Célia Jordão, com o Afonso no Bosque, e nós ali na ADEFA, a gente fez aqui um trabalho lindo de ecoterapia. Tinha uma baia aqui nas instalações ali do Hotel do Bosque, e atendia várias pessoas com deficiência, pessoas que estavam em recuperação. Foi um trabalho muito bacana. Então, a gente tem aqui na região, tinha um trabalho aqui de atendimento também para as pessoas, né, que moram aqui, que moram nas adjacências aqui. A ADEFA ela atuava no município inteiro, inclusive nas ilhas, aldeias indígenas. Nós fomos, na época, sondados pela FUNASA, a Fundação de Amparo aos Indígenas, e para que nós fizéssemos isso no Brasil todo, que é a primeira instituição no país que fez esse trabalho na aldeia indígena. No país. No país. O Hospital Sara, o Bichê, que é referência em reabilitação, ele nos deu fez uma avaliação do nosso trabalho e foi considerado um trabalho a nível deles, isso é um trabalho a nível de Brasil. Então a entidade tinha um trabalho de reabilitação que ajudou milhares de pessoas e com excelência. Então, quando você junta trabalho, quando você pede, tem fé em Deus, e quando você acredita no ser humano, você vai vai desenvolver um trabalho que vai de encontro com a necessidade desse ser humano. E uma das coisas que a gente nota, você estava falando aqui também do grande trabalho que o prefeito Fernando Jordão está fazendo aqui na região, que a gente acompanha isso há muito tempo. Eu estou com o Fernando desde 85, né? E estivemos em parcerias longas. Eu fui líder do governo durante 6 anos na Câmara, antes de ser presidente, só saí para ser presidente. Então, eles têm um trabalho com o Fernando de muitos anos. Eu conheço o Fernando de perto. E aí eu estou vendo a equipe, a deputada Célia atuando, o Fernando, como sempre, incansável, e a deputada Célia Jordão fazendo um trabalho lindo. Ontem eu falei com ela por telefone e ela estava elogiando. É uma das deputadas, se não for a mais atuante da LERJ. Isso nos dá orgulho de ter um representante dessa maneira. E aí, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque essas pessoas que eu citei, e hoje, mais de perto, com o secretário de governo Ferretti, eu falei para ele num dia, numa visita que nós fizemos juntos, eu falei assim, eu conheci o Ferretti técnico, mas hoje eu estou conhecendo mais o Ferretti humano. E o prefeito Fernando Jordão, ele sempre pautou por ter a sensibilidade de humanizar as ações do governo, sempre olhando para o ser humano, para as pessoas diretamente, principalmente as pessoas que mais precisam, sempre falou isso. Então, a filosofia de gestão do Fernando, e hoje com a sua equipe, com a sua esposa, a deputada Célia, com o Ferretti, que é o secretário de governo, com a mesma linha, a linha de fazer o trabalho pensando primeiro no ser humano. Porque o trabalho político só tem sentido quando você trabalha e você melhora a vida das pessoas. Quando você faz isso, você está correspondendo àquilo que se propôs, né? Aquilo que é a expectativa da população e aquilo que você se propôs como agente político, como agente de transformação social. Então a gente nota isso. E nós fizemos essa linha.
E eu hoje, no trabalho que estou desenvolvendo, como o programa Angra Cidade Inclusiva, é justamente pensando nisso aí. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Pensando na melhor qualidade de vida para o ser humano. Como fazer isso? Como a gente atuar? Porque quem vive o problema que eu vivo, eu sou cadeirante há 45 anos. Então, a gente sabe da dificuldade que é. O mundo é feito para as pessoas ditas normais, para as pessoas que andam. Eu sempre dou exemplo. Você fica diante do... Às vezes eu falo do Piratas Ele Shopping. Tem um elevador aqui e a escada do lado. Na escada só sobe o andante. Agora no elevador sobe o andante, o cadeirante, sobe a mãe com carrinho de bebê, a mãe gestante, o idoso, a pessoa com dificuldade de locomoção, todo mundo. O que é feito para a pessoa com deficiência é feito para todo mundo. Agora o que é feito para o andante é só para o andante. Então, o que a gente prega hoje? Uma arquitetura universal. E seja feito para todos, tudo para todos. Porque é isso que é importante, essa integração natural. Não precisava ter um trabalho de inclusão, tinha que ser natural. Mas culturalmente não estamos preparados para isso ainda. Existe muito preconceito ainda. Né? A deficiência é sinal de incapacidade. Se eu fosse uma pessoa incapaz, não teria feito o que eu fiz. Né? Então Deus me deu essa capacidade. E eu agradeço a Deus de a luta, não ver obstáculo e ter acontecido o que aconteceu. O trabalho que foi feito, foram milhares de pessoas nesse município beneficiadas. E isso é um legado bacana. A gente poder olhar para trás e falar, caramba, a minha luta não foi em vão. Né? Hoje, quando você olha para trás, o seu trabalho aqui, o que já aconteceu, né, com o trabalho da rádio, com o trabalho social, com o trabalho que você desenvolve aqui, nesse longo tempo que você tem de trabalho aqui, cara, vale a pena. Né? A gente fala, valeu a pena, bacana. Né? Então é isso, Aécio. A gente está nessa luta, amigo. Bacana. A história é muito bacana. Vocês acompanham ao vivo agora às 10 horas e 32 minutos. Ele, Ricardo Dutra, esse exemplo, né, esse cara aguerrido, esse cara apaixonado pela vida. Tudo isso, né, só se deve à paixão pela vida, à fé em Deus. Né? Eu vejo que você coloca Deus à frente das suas palavras, à frente das suas ações. E é isso. Quando se tem amor ao Pai, né, se segue as suas instruções, esse é o resultado. Inclusive, pela questão de você, né, aos 15 anos de idade, cheio de saúde, cheio de projetos, sonhos e planos, etc., trabalhar essa coisa da mente, o psicológico. Eu imagino a luta, né, e hoje você poder estar falando de igual. A sua limitação não me limitou, ao contrário, talvez tenha sido essa bala que hoje você é o Ricardo, concorda? A limitação não fez inferior a ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso é uma verdade, graças a Deus, mais uma vez, eu sempre atribuo a Deus, porque eu sei que nós, seres humanos, somos limitados. Então, a nossa capacidade de reação, essa capacidade de eu não ter sucumbido com o meu problema, que a tendência às vezes é essa. Eu já saí de Angra para ajudar um rapaz que ficou paraplégico lá em Araruama, que ele queria se matar depois disso. Aí tinha um amigo em comum que falou comigo, falou, Ricardo, eu estou preocupado com um amigo lá de Araruama, que ele teve um problema, e ele está na cadeira de roda, e ele está deprimido, pensando em se matar e tal. E eu falei, que isso? Ele falou, você pode ir lá conversar? Eu falei, claro. Aí nós fomos lá conversar com ele. Realmente estava recluso em casa, não queria mais falar com ninguém, não quis me receber, aí com muita insistência eu consegui falar com ele. Quando eu comecei a contar a minha história, falar para ele das perspectivas, ele começou a abrir a mente, começou assim, mudar o semblante. Naquela conversa, eu peguei todas as informações, toda a necessidade dele. Na época eu consegui ir até o prefeito da cidade lá, consegui conversar com a primeira-dama, com o pessoal da área social para dar um suporte para ele. Sei que, graças a Deus, nós voltamos de lá e tivemos notícia depois que ele reagiu, não quis mais, né? Olha que coisa linda, não quis mais ficar com aquela ideia de morrer, ele começou a ir à luta. Então, o trabalho que a gente faz, como eu falei, ele não limita geograficamente. A gente pensa no ser humano, aonde ele estiver. Sem fronteiras. Então, sem fronteiras. E para mim, isso no início foi muito importante, porque à medida que eu tinha um sonho, um ideal, uma perspectiva, por isso que eu acho que a gente não pode parar de sonhar. Porque senão a vida para. Eu continuo sonhando, eu fiz 60 anos agora, 45 anos de cadeirante, né? É difícil pra caramba, é uma luta, porque você tem suas limitações,
E hoje o mundo, da maneira que é, já avançou bastante, porque na época que eu comecei não tinha políticas públicas nenhuma, era zero. Zero mesmo. Aí, graças a Deus, eu consegui contribuir na época, quando começou o movimento para a Constituição de 88, eu fiz parte de uma comissão, eu não era vereador ainda, que foi eleito em 88, para assumir em 89, e eu tinha 25 anos quando assumi, eu era o vereador mais novo da Câmara, tinha cara de menino, ninguém acreditava que eu era vereador, porque eu era magrinho, né? Então na cadeira de roda, aí eles associavam na época, você vê, 40 anos atrás, associavam assim, a pessoa com deficiência, sinônimo de capacidade, e um garoto, sinônimo de responsabilidade, menino. Então como é que esse menino vai fazer? Só que Deus fez a diferença, ele pegou um improvável, que era eu, né, vindo de uma família humilde, em cima de uma cadeira de roda, ainda muito jovem, e transformou, né, no Ricardo Dutra, que é a pessoa que você acabou de dizer, que graças a ele, Deus fez um trabalho, e eu tive apoio de muita gente, muitos amigos que acreditaram no sonho, que sonharam comigo, inclusive o prefeito Fernando Jordão, foi um dos primeiros, que antes de ser prefeito, já me ajudava com a Exalc, né, a empresa dele, ajudava a associação nossa. Então, teve várias pessoas que atuaram com a gente, inclusive daqui, moradores aqui. E a gente, ao longo do tempo, veio trabalhando a ideia de mostrar para as pessoas que é bom sonhar, é bom continuar sonhando e acreditando na possibilidade desse sonho. E isso faz com que as coisas aconteçam. Então, o que a gente tem feito hoje, dando continuidade ao trabalho que a gente fazia como vereador, como presidente da instituição que a gente criou, da ALEFAR, que é um trabalho lindo que a gente fez aqui, é a mesma, a coragem, a determinação e o sonho continua. Apesar de todos os pesares, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, mas a gente continua sonhando. E é isso que a gente traz para as pessoas. Mostrar que vale a pena, porque se a gente não valorizar a vida, não viver a vida como ela é morrer em vida. Então a gente não pode estar morrendo em vida, a gente tem que viver. E aí faz a diferença. Não importa se a gente tem um problema esse, todo mundo tem o seu problema. O meu problema é a deficiência física, mas tem outros problemas. Pessoas que às vezes estão fisicamente perfeitas, mas elas têm problemas emocionais, psicológicos, e hoje está afetando muitas pessoas. E teve uma história também que eu estou falando tudo aqui porque é muita coisa, então estou tentando pegar um pouquinho de cada coisa. Depois você pode pontuar as perguntas, tá? E eu tive uma história também muito bacana, o Aécio e ouvintes, que foi uma vez eu estava numa reunião política, me mandaram uma cartinha. Mandaram eu ler nessa reunião. Eu peguei a carta, não sabia nem o que era. Era uma senhora, mandou essa carta, falando para mim, estava escrito em cima assim, você salvou a minha vida. Aí eu li a carta, ela estava dizendo o seguinte, que um dia ela estava na casa dela, na cidade, e ela estava na janela, deprimida, pensando em tirar a própria vida, em suicidar. Quando ela me viu passando, conversando com as pessoas, rindo, brincando, na cadeira de roda, ela falou, começou a olhar aquilo, pensar. Ela falou, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou aqui sem saúde, eu estou aqui andando, saudável, eu estou pensando, né, estava deprimida, triste, pensando em tirar a vida. E aquele menino passou ali, sorrindo, conversando com as pessoas na cadeira de roda, mostrando o alto astral. O que eu estou fazendo com a minha vida? Aí ela começou a reverter o pensamento. Ela mudou o pensamento. Ela começou a pensar em vida e em morte. Então isso que é bacana, você passar isso para as pessoas. A gente tem que passar a vida, né? E isso foi muito legal, eu fiquei muito grato. Olha só, sem eu saber, eu não falei nada com ela, não a conhecia. Só de existir e ter aquela maneira de viver, foi um exemplo para ela. Então isso é bacana, a gente poder ter isso. Então a vida tem valor, é só a gente valorizar, né? Precisa valorizar. Que história em particular. Eu tenho esse exemplo em casa, né? Minha prima Aretusa é contadora, minha prima é deficiente. Também, né, minha tia teve problema na gravidez, ela nasceu com essa limitação, ela anda de muletas, várias cirurgias no corpo. E você nunca vê a Aretusa emburrada, triste, sempre sorrindo, né? As pessoas, o que você acabou de falar agora, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando, a gente reclama da vida, né? Fica desesperada, a gente olha para ela, olha, no caso, para você, olha quanto você construiu na sua vida. Quanto de exemplo você é para as pessoas como ela também. Né? O que o Aécio às vezes sempre fala aqui, semana passada mesmo o Aécio falou, às vezes a gente reclama dos nossos problemas, né? A Aécio ainda falou assim, vai no INCA,
Aí foi um outro centro aí também que ele falou para ir, um outro hospital que eu não me recordo agora qual. Hospital Regional de Taubaté. Isso mesmo. Então, as pessoas às vezes têm que parar. Problema todos nós temos, né? Dificuldades todos nós temos e sempre vamos ter, desde que o mundo é mundo. Mas olhar para vocês que são um exemplo para a gente lutar, para a gente ir em busca dos sonhos, correr atrás, não se acomodar. Né? Parabéns, viu? Obrigada por ser esse exemplo de ser humano, assim como a Aretusa. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Foi um prazer realmente a gente ter feito isso e ouvir esses reconhecimentos. Isso aí é gratificante. Vale a pena, se estimula a gente dar continuidade e passar, né, para as pessoas da maneira que a gente está fazendo. E hoje, Aécio, a gente está fazendo o trabalho aqui na cidade, que é chamado, o programa, né, que é capitaneado pelo Ferretti, né, nosso secretário de governo, é o programa Angra Cidade Inclusiva. E quando a gente fala de cidade inclusiva, a gente pensa numa cidade que considerem as pessoas que são desconsideradas. Porque muitas pessoas com deficiência, pessoas idosas, que por causa da idade ou de ter uma patologia que a deixa incapacitada ou com limitações, elas não são muito consideradas, né? Então ainda hoje, né, já mudou muito isso, a visão está mudando, mas ainda temos isso, né? É colocado meio que em segundo plano. Mas essas pessoas têm um potencial muito grande, de alguma forma ela pode contribuir. Então o que a gente pensou junto, né? Conversando com o prefeito Fernando Jordão, com o Ferretti, a gente conversando, falou assim, por que o trabalho do governo não pode ter um olhar mais sensível, mais humanizado para esse segmento? Então, qual é o objetivo desse programa que hoje a gente está dirigindo aqui na Prefeitura? É fazer com que Angra dos Reis seja uma referência em políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Quando a gente fala de mobilidade reduzida, a gente fala da pessoa idosa que tem, pela idade, um problema de locomoção, nem todos, né? Tem idoso aí com 80 anos que está bem, está andando, graças a Deus. Mas a idade é cruel, né? Às vezes chega com algumas patologias por si só. Aí faz com que a pessoa tenha uma dificuldade de locomoção, a pessoa tenha algumas dificuldades. E a gente, e também quando fala de dificuldade de locomoção, de mobilidade reduzida, talvez tenha uma pessoa obesa que tem isso, tem uma pessoa que tem uma patologia incapacitante, que é uma doença, uma enfermidade, que deixa ela com dificuldade. Eu conheço pessoas amigas que andam, mas tem problema no joelho, aí não consegue subir escada. Então ela tem que ter um elevador, tem que ter uma rampa para ela. Ela não é uma pessoa, assim, aparentemente uma pessoa com deficiência, ela tem uma deficiência interna. Né? Ela tem problema no joelho, tem um problema de locomoção, tem isso. Então, quando você considera essas pessoas todas, é incrível, mas é mais de 50% da população. É mesmo? Parece minoria, mas é maioria. É maioria. Aí, as políticas públicas não são pensadas dessa maneira. Bom, é maioria, então tem que priorizar. Né? Infelizmente, isso é muito lento. Então, o governo Fernando Jordão, através do secretário Ferretti, que tem essa visão, como eu falei, mais humanizada, eles fizeram o seguinte: vamos fazer um programa que estimule dentro do governo e fora do governo com que essas políticas aconteçam. Né? Melhore dentro do governo, tem um trabalho de excelência, melhorando, porque tem muita coisa para melhorar ainda, né? Em termos de atendimento. Então, a ideia é que na saúde melhore, a educação melhore, que na obra melhore. Por quê? Porque o projeto ele tem dois pilares. O primeiro é esse: então, fazer políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência de excelência, política pública de excelência. Para a pessoa com deficiência, tornar essa referência, né? E a pessoa com mobilidade reduzida. E o segundo pilar, que aí que é o pulo do gato, que eu acho inteligente, é o seguinte: é tornar Angra uma cidade modelo mundial de turismo acessível. Angra tem um apelo maravilhoso. O mar que nós temos, a Baía de Angra é a mais linda do mundo. Então, não sei se é a 28ª marca do mundo. E Angra tem um potencial, um apelo turístico fantástico. Por que não inaugurar em Angra uma coisa que ainda não existe no Brasil? Que é o turismo, esse turismo acessível. O que existe é o seguinte: algumas cidades fazem algumas coisas, mas de maneira global, pensando em tudo, não tem. E o programa hoje, a ideia é essa:
é que as praias sejam acessíveis, é que os prédios públicos sejam acessíveis, é que os hotéis sejam acessíveis, é que os restaurantes sejam acessíveis, é que o serviço público, todo ele, tenha acessibilidade. É claro que não é de uma hora para outra. Estamos trabalhando nisso, o programa se propõe, ele veio para estimular isso. E fazer que uma outra coisa importante, a grande acessibilidade não é só arquitetônica, as barreiras arquitetônicas, físicas, uma rampa, um elevador, um acesso. Não. O mais importante, isso é importante, mas o mais importante é a acessibilidade do ser humano. Melhor atendimento de qualidade, o acolhimento do ser humano, da pessoa, do sem uma contribuinte. Discriminação. Sem discriminação e com um tratamento diferenciado. Porque eu sempre digo o seguinte, as vantagens que uma pessoa com deficiência tem, que é o meu caso, eu sou cadeirante. Aos 60 anos eu tenho vaga, como deficiente eu tenho vaga especial, né, no estacionamento, eu tenho prioridade nas filas, prioridade no tratamento na justiça, prioridade... Mas isso não é vantagem, isso é compensação. Porque eu tenho uma diferença de quem anda. Para subir aqui, eu tive que pedir ajuda ali. Então, para chegar aqui nesses 2 degraus que nós temos aqui. Então, quando eu vou no lugar que eu preciso fazer isso, eu preciso de outra pessoa. Então, eu tenho uma desvantagem. Eu, para parar com o meu carro num lugar que eu não possa sair, eu preciso pedir alguém, se estiver sozinho, para pegar minha cadeira para eu sair. Então, é tudo mais difícil para trabalhar. Por que que hoje no Brasil, a partir de 2013, existia na Constituição de 88, o preceituava o quê? Que uma pessoa com deficiência pudesse se aposentar com 25 anos de trabalho, né, com a deficiência grave, a moderada 29 e a leve 33 anos de trabalho. Por que isso? Aposentadoria especial. Porque para fazer o que uma pessoa normal faz, o nosso desgaste é 3 vezes maior. Então, para mim trabalhar na mesma função que uma outra pessoa, o meu desgaste é 3 vezes maior. Então, fisicamente, eu tenho um desgaste muito maior de que uma pessoa dita normal, para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Então, mudou. Aí agora existe a lei, foi aprovada no Congresso, já está regulamentada, que é a aposentadoria especial para pessoa com deficiência. Isso é vantagem? Não, isso é compensação. Compensação porque o meu desgaste é maior. O desgaste é maior. Então, é compensação. Então, não é privilégios. Não é o psicológico, é o físico, é o desgaste físico. Isso. E que acarreta no psicológico. Que acarreta. E não tem como falar diferente, ao contrário, porque é notório, é diário. Saiu de casa, Tá ali. tá ali. A dificuldade é do outro lado. É o espinho na carne. A gente está sempre com um problema. Então, para resistir tudo isso, você tem que ter a compensação. Então, o acolhimento no atendimento do serviço público, eu acho que deve ser humanizado para todo mundo. Claro. Independente de ser deficiente, idoso, qualquer pessoa. Eu acho que cada Respeito vez ao mais ser humano. respeito ao ser humano. Porque o contribuinte, eu sempre digo, eu sou servidor público há 38 anos. Eu entrei na prefeitura em 85. Então, há 38 anos eu sou servidor público. Então, eu fiquei uma boa parte do tempo na Câmara, foram quase 20 anos, como um mandato de vereador. Mas eu sou servidor público. Então, eu sempre pautei o meu trabalho, eu já fui subprefeito de uma região, e eu dizia para as pessoas, fala, gente, quem paga o nosso salário é o contribuinte, então eles são a excelência. Temos que recebê-los com respeito. Temos que recebê-los bem, tem que dar atenção, porque são nossos patrões, se eu falar isso. Quem contribui, o contribuinte, todo mundo que contribui, é que paga o nosso salário. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, e até independente disso, na relação humana, é preciso que haja A empatia. a empatia, é preciso que haja essa reciprocidade, é preciso que haja o altruísmo, tem que se colocar no lugar do outro. Né? Se fosse eu que fosse atendido em qualquer órgão, como que eu gostaria de ser atendido? Não é com educação, com acolhimento, com respeito? Então, se eu gostaria, por que eu, como servidor, estou ali e não vou atender a pessoa dessa maneira? Então, eu sempre dizia para o pessoal lá, gente, atender da melhor maneira possível. Vamos resolver tudo? Sempre? Não. Mas vamos dar atenção, vamos respeitar as pessoas. Então, é isso que a gente pauta. Todo o trabalho, se fosse um pouco mais humanizado, eu até conversei isso com o Ferretti, eu estou notando isso nas ações do governo, essa humanização, a busca de humanizar. Você acabou de falar aqui, né, porque a entrega dos cartões, né, que foram feitos ontem aqui, né, é uma mostra que o governo, junto com o governo do Estado, pensaram
numa maneira de amenizar um pouquinho o sofrimento daquelas pessoas que perderam nas suas catástrofes, perderam os seus bens. Então, vai resolver, vai repor tudo? Não, porque não teve condições para isso. Mas o que é possível fazer, vamos fazer. Então, ameniza um pouco, né? A dor, né? Cria uma possibilidade da pessoa começar a retomar a sua vida, ter um estímulo, ter um apoio. Então, é isso que é importante. É olhar. Eu acho que todo agente público, todo agente político, ele precisa pensar o seguinte: eu estou aqui porque me colocaram aqui para fazer o bem. Eu tenho que fazer, eu tenho que corresponder a essa expectativa. Então, tem que fazer uma administração sempre voltada, pensando na qualidade de vida do ser humano, do contribuinte. Então, pautando por isso, é que a gente consegue fazer um trabalho bacana. Agora são 10h51. Ana Maria Pires está ligadinha lá conosco, a galera do programa Hora da Verdade, ligadinho lá com a Paty, a galera de Barra Mansa, Volta Redonda, todo mundo aí conosco. O Diego Maron, grande Diego, seja bem-vindo. A nossa Cláudia Raia do Paro, que Mambucaba, a Luciana Azevedo, a Cláudia Raia do Bem, tá? Ela que trouxe o evento aí dos cuteleiros, né, para nossa vizinha, para nossa querida Paraty. Um evento muito bacana, trouxe chefes de cozinha de todo o Brasil aí para apresentarem os seus pratos, evidentemente, e os cuteleiros que confeccionaram facas maravilhosas para quem, né, gosta de cozinha e sabe que a sua ferramenta é a faca. A Luciane fez lá e o prefeito Vidal cozinhou, inclusive, para a gente lá. Tá devendo? Tá devendo, inclusive, lá a nossa da equipe Rota do Sol. Mas vamos trazer ele semana que vem e aí a gente puxa. Olha, nós vamos para um rápido break, voltamos na sequência já na nossa página no Instagram, tá certo? Com ele, Ricardo Dutra, dando uma verdadeira aula de cidadania, de amor e respeito ao próximo nesse Mesa Redonda de hoje. Inclusive, Aécio, eu até como prima, né, de uma pessoa que é deficiente, que tem limitação, assim como estou conhecendo agora o Ricardo aqui, tenho outros conhecidos também. Eu sempre fiz um pedido nas redes sociais, na minha página, quando eu fazia um programa em outra emissora em Volta Redonda, para que as pessoas tenham mais empatia, tenham um olhar mais humanizado para o deficiente físico. Você que é morador, que cuida da sua calçada, pensa que ali pode passar um cadeirante, pode passar uma pessoa com muletas, conforme é o caso da minha prima. Você que é comerciante, não é? Como que o Ricardo vai adentrar numa loja se ele não tem aquele acesso? Se você estiver sozinho, como que você vai subir naquela escada? Não é? Aqui no Parque Mambucaba tem o sistema cicloviário que está sendo construído, né, Aécio? Fundação Volkswagen, Prefeitura, enfim. Um trabalho muito bacana devido à movimentação aqui das bicicletas. E nós até questionamos também de não ter um acesso aqui para cadeirantes, não é como tem na Vila Histórica. Na Vila Histórica pegaram uma parte ali lateral de toda a vila e colocaram um asfalto, né, com a largura suficiente para poder passar uma cadeira de rodas ali, porque ali na Vila Histórica é só paralelepípedo. Então, quer dizer, pensaram na vez do cadeirante de estar passando ali. Então, a gente pede isso para que as pessoas tenham um olhar desculpa, não é de compaixão, de pena, de piedade, não é isso não. É um olhar humanitário, como você falou. Se fosse comigo, se fosse eu que estivesse nessa situação, se fosse um parente meu, o que eu gostaria para ele, não é? E assim a gente faz um mundo melhor, a gente constrói um mundo melhor quando você se põe no lugar do outro. É isso. Mesa Redonda! Mesa Redonda!